Agora eu vou começar a mostrar uma estrutura de repetição muito usada em JavaScript, chamada for. Um outro nome que você pode ouvir as pessoas falarem é loop, tá? Então, loop e estrutura de repetição, aqui nesse contexto, querem dizer a mesma coisa. Eu vou usar o termo loop aqui porque é mais curto, mas loop e estrutura de repetição querem dizer basicamente a mesma coisa aqui. Mas antes de mostrar o que é um loop ou mostrar como usar, eu quero mostrar qual problema um loop resolve. Porque se você souber qual problema um loop resolve, eu acho que fica mais fácil você saber em que situação usar um loop, tá? Imagina que você quer somar os números de um array. Vamos começar com um exemplo simples. Const números recebe um array 1, 2, 3. Para somar, eu posso fazer números, colchete 0, mais números, colchetes 1, mais números, colchetes 2. Essa expressão retorna a soma dos números desse array. Se eu armazenar, por exemplo, ela em uma const resultado e exibir resultado no console, está aqui o resultado da soma de 1 mais 2 mais 3. Só que esse é um exemplo simples. Você está vendo quantos itens esse array tem, que são poucos. Então, percorrer, acessar cada item desse array não exige nada de muito sofisticado. O problema é que grande parte das vezes você vai estar lidando com um array maior. Isso é, pode ser que você tenha um array com vários e vários itens, tá? Olha só, pode ser que você tenha um array com muitos itens. Se agora eu precisar somar todos os números desse array, dessa forma, com essa abordagem, obviamente, essa abordagem de obter cada item do array manualmente não vai rolar. Eu não vou inserir manualmente cada item desse array nessa operação de soma. Meu código vai ficar extenso, e se amanhã a quantidade de itens desse array aumentar ou diminuir, eu vou ter que mudar os itens na operação de soma. Então, essa abordagem é insustentável para o problema que eu quero resolver aqui. E é exatamente esse problema que um loop resolve. Um loop te dá a possibilidade de acessar cada item do array, mas sem repetir essa sintaxe nome do array, colchetes e index do array, index do item. Por enquanto, eu vou deixar 5 itens nesse array e vou apagar o restante do código, tá? E depois de mostrar como esse loop que eu vou mostrar funciona, a gente volta nesse problema de somar todos os itens de um array. Ou quem sabe você pode encontrar esse problema na próxima bateria de exercícios. Então é o seguinte. Antes de apresentar o for loop, tem ainda um pequeno detalhe que eu quero que você já esteja ciente e que vai fazer diferença na hora de você conhecer o for, que é o seguinte. Em aulas anteriores, eu mencionei que em JavaScript, arrays não existem. Arrays são objetos disfarçados. Se por baixo dos panos um array é um objeto, isso significa que um array tem propriedades e métodos. A gente já viu que quando a gente cria um objeto em JavaScript, ele pode ter métodos e propriedades. E da mesma forma, como um array é um objeto embutido na linguagem, um array tem suas próprias propriedades e métodos. E uma propriedade de array, que eu vou te mostrar agora, é a propriedade length. Muito importante, length. Tá? É uma palavrinha que pode ser complicada acertar onde vai o H ou o T. E aí, nesse caso, talvez faça sentido você usar o autocomplete para te ajudar. Length pode ser traduzido para português como comprimento ou como quantidade.
comprimento ou quantidade. Isso é, essa propriedade length retorna a quantidade de itens de um array. Isso significa que se eu fizer console.log números.length, se eu salvar, 5 é exibido no console. Por quê? Porque o meu array tem 5 itens nele. Então, sempre que você precisar saber quantos itens um array tem, é só usar a propriedade length. Esse conhecimento é importante para o que vai ser apresentado agora, tá? E só mais uma coisa, existe também uma propriedade length de string. Eu vou comentar aqui, por enquanto. E se eu fizer abc.length, essa expressão retorna a quantidade de caracteres da string abc. Se eu exibir ela no console, tá aqui, 3 é retornado, porque a string tem 3 caracteres. E lembrando, essa string poderia, por exemplo, estar armazenado em uma const. Eu só mostrei aqui ela dessa forma para você ver que realmente é um método de string, mas desde que a sua const ou propriedade ou parâmetro esteja armazenando uma string, você pode encadear .length nela para obter a quantidade de caracteres que essa string tem. Então, quando você precisar saber quantos caracteres uma string tem, você pode usar a propriedade length de string, e quando você precisar saber quantos itens um array tem, é só usar a propriedade length de array. Esse conhecimento é importante para o que vai ser mostrado agora, beleza? Agora que você viu qual problema um loop resolve e que você conhece a propriedade length, eu vou começar a mostrar como funciona um loop muito usado em JavaScript, chamado for. A gente vai declarar a estrutura inicial juntos e em seguida eu vou explicar com detalhes como ela vai funcionar. Olha só, para declarar um for, você vai inserir for, espaço parênteses, espaço bloco. Dentro do parênteses, você precisa inserir 3 expressões. A primeira expressão é uma inicialização. Você pode inserir let i recebe 0. Você vai entender essa let i como se fosse um contador. E daqui a pouco você vai sacar por quê. Para separar as três expressões que eu vou inserir dentro dos parênteses do for, é preciso usar ponto e vírgula. Então, logo após o valor da let, eu insiro um ponto e vírgula e um espaço. A segunda expressão a ser inserida é uma condição. Por enquanto, eu vou colocar i menor que 3. E daqui a pouco você vai sacar por quê. Para separar essa condição da próxima expressão que eu vou inserir ponto e vírgula espaço. E a terceira expressão a ser inserida é uma atualização do contador. Quem é o contador? É essa let i que eu declarei aqui à esquerda. Eu vou dizer que a let i vai ser incrementada. Não precisa de ponto e vírgula após a terceira expressão. Tá bom? Essa é a anatomia de um for. Palavra-chave for, bloco, 3 expressões. E essas 3 expressões são declaração de contador, condição, atualização do contador. Quando eu salvo, olha o que aconteceu. 0, 1 e 2 foram exibidos no console, um em cada linha. Isso significa que o código dentro do bloco do for foi executado 3 vezes. O que aconteceu aqui? Essa linha começou a ser lida e um onlet com valor inicial 0 foi criado.
Em seguida, essa condição é lida. I é menor que 3? Sim, porque o valor de I é 0. Então, essa expressão retornou true e o código dentro do bloco do for foi executado. Quando o código do bloco terminou de ser executado, essa terceira expressão foi executada. Recapitulando, o que aconteceu aqui? Essa linha foi lida, e aí uma let i com valor 0 foi declarada. Em seguida, essa condição é lida e avaliada. I é menor que 3? Sim, porque o valor de i é 0. Então, essa expressão retornou true e o código dentro do bloco do for foi executado. Quando o código do bloco terminou de ser executado, essa terceira expressão foi executada. Isso é, a let i, que armazenava 0, teve o valor dela incrementado para 1. Agora que esse primeiro incremento foi feito, a partir daqui, a gente vai prestar atenção só nessas duas expressões, só na condição e no incremento. Esquece a declaração da let i. Ela só foi declarada para a gente ter um valor inicial para incrementar. Por isso que ela é chamada de contador. Então, recapitulando passo a passo, let i recebeu 0, a condição foi avaliada e retornou true, código do bloco foi executado, i foi incrementada. Depois que i foi incrementada, essa condição foi avaliada novamente. I, que agora armazena 1, ainda é menor que 3? Sim, 1 é menor que 3. Então, essa expressão retornou true. Isso fez o código aqui dentro do bloco ser executado outra vez. Quando o código do bloco terminou de ser executado, essa terceira expressão foi executada novamente. Isso é, a let i, que armazenava 1, teve o valor dela incrementado para 2. Depois que i foi incrementada, essa condição foi avaliada novamente. 2 é menor que 3? Sim, 2 é menor que 3. Essa expressão retornou true e fez o código aqui dentro do bloco ser executado outra vez. Depois que o código do bloco terminou de ser executado, essa terceira expressão foi executada novamente. Então a let i, que armazenava 2, teve o valor dela incrementado para 3. Depois que i foi incrementada, essa condição foi avaliada novamente. 3 é menor que 3? Opa, não. 3 é igual a 3. Então, nesse caso, essa expressão retornou false. E quando essa expressão retorna false, o loop para. O bloco de código do loop não é mais executado. Qual que é a sacada aqui? Enquanto esta condição resultar em true, o loop executa o bloco de código dele. Baseado nessa condição, o código aqui dentro do bloco foi executado várias vezes, até que a condição não fosse mais verdadeira. Isso é, até que a condição retornasse false. Quando a condição retorna false, o loop não é mais executado. Eu vou mostrar como resolver o problema da soma dos números do array, mas a bateria de exercícios tem outro exercício tão interessante quanto, tá? Limpei o código para a gente começar do zero de novo, para a gente refazer o que eu acabei de mostrar. Repetição é importante quando você está tendo o primeiro contato com um conceito. Eu vou declarar uma const números
recebe 1, 2, 3, 4, 5. E como que todos os números desse array podem ser somados? Aqui embaixo eu vou declarar um for para conseguir acessar cada item desse array. Lembrando, qual que é a anatomia de um for? Palavra-chave for, parênteses, bloco, 3 expressões nos parênteses, que são declaração de contador, let i, recebe 0, ponto e vírgula. Condição, que eu já vou mostrar, eu vou colocar i menor que x por enquanto. Menor que x. E incremento do contador, né? Atualização do contador. Quando eu apresentei a propriedade length, eu disse que ela poderia fazer diferença na hora de você escrever um for. Lembrando, a propriedade length retorna a quantidade de itens de um array. Isso significa que eu posso inserir como condição do for i menor que o array números.length. Se números.length retorna a quantidade de itens do array números, números.length sempre vai retornar 5, que é a quantidade de itens do array números. Isso significa que essa condição sempre vai checar se i é menor que 5. Tá. Se eu inserir um console.log i e salvar, o loop foi executado 5 vezes e exibiu o valor de i a cada execução. Só que o que eu quero de verdade é somar todos aqueles números do array. E para somar esses números, eu preciso acessar cada número do array. Qual que é a sacada aqui? Com um loop, eu consigo acessar cada item de um array. Como? Se eu usar a sintaxe de colchetes, essa let i pode servir como o index do item que eu quero acessar. Isso é, eu posso vir aqui, inserir nome do array, colchetes i. Agora, na primeira execução do for, i está armazenando 0, então a expressão números colchetes i retornou o item do index 0 do array, tá? Números colchetes i está armazenando 0, essa expressão retorna o item que está no index 0 do array. Na segunda execução, o for retornou o item do index 1 do array e assim sucessivamente. Ou seja, aqui dentro do for, eu estou acessando cada item do array. Porém, isso ainda não é o suficiente para o que eu quero fazer. Eu preciso somar os números do array. Como que eu somo os números desse array? Uma possibilidade é, eu vou limpar esse console.log, eu vou declarar uma let resultado que recebe 0. E eu vou fazer resultado receber resultado somado ao número do array. Será que isso vai se comportar da maneira que eu espero? Eu vou deixar um console.log aqui, só para a gente visualizar o valor de resultado a cada execução do for. Só para a gente visualizar. Se eu salvar, se tivesse comportado da forma que eu esperava, essa última linha aqui do console estaria armazenando a soma de todos os números. Não é o que aconteceu.
eu esperava que resultado acumulasse a soma dos números a cada execução do for. Mas ao invés disso, resultado só armazenou o próprio número. Por que isso aconteceu? Seguinte, a cada execução do bloco, quando o bloco termina de ser executado, tudo que está dentro do bloco é limpado da memória. Na primeira execução do for, resultado armazenou o retorno de resultado, que aqui está armazenando 0, nessa primeira execução, mais 1. Por isso, 1 foi exibido aqui. Na segunda execução, resultado armazenou o retorno de 0 mais 2, e assim sucessivamente. Não existe a possibilidade de eu acumular valor dentro do bloco de um for, porque toda vez que o bloco é executado, uma nova let resultado está sendo declarada em memória. Na segunda execução do bloco do for, a let resultado da execução anterior já foi limpada da memória. Não é possível reaproveitar a let resultado da execução passada. Qual que é a solução aqui? Eu vou mover a let para fora do bloco do for. Se eu salvar, na primeira execução, resultado armazenou o retorno de 0 mais 1, que é, ou seja, resultado está armazenando 0 aqui nessa primeira execução, mais 1, que é o primeiro item do array. E aqui abaixo, 1 foi exibido no console. Na segunda execução, resultado vai armazenar o retorno de 1, que é o valor que resultado recebeu na execução passada, mais 2, que é o segundo item do array. Então, o resultado agora armazena 3. E aqui abaixo, 3 foi exibido no console. Na terceira execução, resultado vai armazenar o retorno de 3, mais 3 é o valor que ele recebeu na execução passada, mais 3, que é o terceiro item do array. Então, o resultado agora armazena 6. E aqui abaixo, 6 é exibido no console. Essa mesma lógica vai se repetir até que o for seja executado para todos os itens do array. Esse console.log é inútil. Só estava aqui para te mostrar o valor de resultado a cada execução do for. E agora, se depois do for eu inserir console.log resultado, eu vejo que resultado armazenou 15, que é o resultado da soma de todos os itens do array. Importante, o que vem abaixo do for só é executado depois que o for termina de ser executado, tá bom? Qualquer código que venha abaixo do for só é executado depois que o for termina de ser executado. É por isso que aqui embaixo do for eu vejo que resultado está armazenando depois que o for terminou de ser executado. Beleza? Show! Muito cuidado com uma coisa na hora que você escrever seu for. Existe uma coisa que você precisa ter muito cuidado na hora de escrever seu for, e essa coisa se chama loop infinito. Vou escrever para você. Loop infinito. O que é um loop infinito? É um loop que nunca para de ser executado. Se acontecer de você escrever um loop infinito, ele só vai parar de ser executado quando você fechar a aba do navegador
mudar o seu código e subir o live server de novo. Ou quando o próprio navegador travar a aba, ou algo do tipo. Como que você evita um loop infinito? É só escrever uma condição que em determinado momento vai retornar false. Essa condição, i menor que números.length, por exemplo, vai resultar em true enquanto i for menor que 5. Mas, quando i for igual a 5, ela vai retornar false e o loop vai parar. Esse é o segredo para evitar loop infinito. Sempre certifique que a condição do for em algum momento vai retornar false, porque é isso que faz o loop parar.